Olá e bem-vindos a mais um vídeo da nossa estratégia de investimento semanal do Banco Inter. Há cerca de um mês atrás, quando apresentámos a nossa estratégia de investimento trimestral, defendemos que nos estávamos a aproximar de um período de maior volatilidade e em que a relação entre retorno e risco assumido no mercado seria menos positiva do que no passado. E a verdade é que isso se tem confirmado. Esta semana foi um bom exemplo disso. Não existiram avanços nas negociações para novos estímulos fiscais nos Estados Unidos, mantém-se a incerteza relativamente ao resultado das eleições presidenciais e os surtos de Covid aumentam, principalmente na Europa, e adiam assim a recuperação económica. Do lado fundamental, continuamos a ter uma desaceleração da recuperação nas várias economias, uma vez que as novas medidas contra o vírus impedem que tenhamos uma recuperação total e levam até a retrocessos na atividade de alguns setores. Na frente da macroeconomia, o principal destaque da semana foram as divulgações dos registros do PIB do terceiro trimestre nas várias economias desenvolvidas. Nos Estados Unidos, o registro saiu em linha com o esperado, portanto, a atividade económica na América caiu cerca de 2,9% face ao ano anterior, o que é uma queda relativamente grande, mas nada que se compare com o impacto registado no segundo trimestre do ano, em que a economia caiu cerca de 9% em termos homólogos. Outro fator que tem prejudicado o mercado é o menor fluxo de notícias positivas na frente das vacinas, em que tivemos vários altos e baixos nos processos de ensaios clínicos nas últimas semanas. Ainda assim, a maior parte dos processos continua em execução e mantemos-nos otimistas para que exista uma vacina aprovada muito em breve. Pelo lado positivo, as apresentações de resultados empresariais têm sido, de uma forma geral, melhores do que o esperado, e para colocarmos isto em perspectiva, no S&P 500, o principal índice americano, esperavam-se quedas face ao terceiro trimestre de 2019 de cerca de 22%, mas até agora, com cerca de metade dos resultados do índice já apresentados, tivemos quedas muito inferiores de cerca de 14%. No entanto, estes resultados mais positivos do que as previsões dos analistas não têm sido suficientes para mudar a direção do mercado neste contexto de maior volatilidade. Ontem a sessão mostrou recuperações, em particular nos Estados Unidos e no setor tecnológico, mas tudo indica que iremos terminar a semana com quedas fortes nos principais índices, superiores a 7% na Europa e cerca de 5% nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, na próxima semana continuaremos a ter níveis de volatilidade relativamente altos. Vamos continuar a ter muitas apresentações de resultados empresariais e também muitas divulgações de indicadores no plano macroeconómico. Destaque, por exemplo, para os dados no mercado de trabalho nos Estados Unidos e para as vendas a retalho na zona euro. No entanto, todos estes dados devem ser praticamente ignorados, uma vez que as atenções do mercado se concentrarão nas eleições americanas de terça-feira. O resultado continua a ser muito incerto, apesar de as sondagens darem vantagem a Biden. Continuamos a acreditar que o mais importante nesta frente será ter um resultado claro, que evite contestação e que ponha também fim a este fator de incerteza. Quanto ao impacto do eventual resultado das eleições no mercado, os estudos e os dados passados revelam que não existe um lado, entre democratas e republicanos, que historicamente seja mais favorável para o avanço dos mercados ao longo dos 4 anos de governo. Existirão impactos, isso sim, em termos de setores específicos da economia. O exemplo mais claro disso talvez seja o setor da energia, onde as empresas petrolíferas deverão ser beneficiadas caso Trump ganhe e prejudicadas em bolsa caso Biden seja o vencedor, uma vez que o candidato democrata deve favorecer uma aceleração da transição para fontes de energia mais limpas em vez de o contínuo uso do petróleo. Com este contexto, esperamos de facto que a semana seja de volatilidade e temos de esperar o desenlace das eleições para ter uma maior clareza em relação ao futuro. Ainda assim, continuamos a acreditar que o momento atual dos mercados, de maior volatilidade, de algumas correções, não nos deve preocupar demasiado e que a curto prazo devemos ver uma melhoria nos fatores de risco e também nos dados fundamentais. Portanto, acreditamos que estamos perante correções temporárias em mercado. Obrigado e uma boa semana.